Oi, povo, tudo bom? Eu sou o Doug do canal do YouTube e Instagram Doug Cakes. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um pão de leite com creme. Um pão super levinho com creme super cremoso, que fica uma delícia, tá? Dá pra você fazer pro café da tarde, ele não é muito doce. E essa receita é uma receita que dá pra família toda, tá? Então se você já gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Até porque vocês sabem que toda semana tem vídeo novo, tá? Se não for um, é dois. Se não for dois, é um, tá? Então, solta a vinheta e bora lá! Então, para começar, eu vou colocar em uma vasilha meia xícara de açúcar cristal, juntamente com 3 ovos inteiros, tá? Lembrando que as gramas, para quem tem balança, é bem melhor de fazer com gramas, vão estar todas aqui na descrição, tá certo? E um detalhe importante, tá? Se você não tem balança, aqui eu tô usando 3 ovos de galinhas livres, de galinhas quase orgânicas, tá? Então eles são ovos bem menores, porque as galinhas não têm hormônio e tal, aquela coisa toda. Então, se você vai fazer com ovos de mercado, 2 ovos são o suficiente, tá bom? Vou acrescentar também 50 gramas de leite em pó, 1/4 de xícara, tá? Leite em pó é bem importante, ele deixa a massa mais macia. Vou acrescentar aqui 150 gramas de manteiga derretida, que é o equivalente a 3/4 de xícara, ou, sabe, faltando um dedinho pra xícara ser cheia? Pois é, esses 3/4 aí. E aí eu misturo esses ingredientes muito bem com o fouetzinho, tá? Lembra que a gente tá começando a misturar os ingredientes líquidos, tá? Então esses devem ser bem misturados. Assim que virou um creme, quase uma massinha de bolo, eu vou acrescentar 1 colher de sopa e meia, equivalente a 15 gramas de fermento biológico seco, tá? Aquele fermento instantâneo seco, tá? Equivalente também a 1,5 pacote daqueles pacotes de fermento, tá certo? Aí eu volto a misturar esses ingredientes, é importante que tudo se dissolva, tá? Veja se não tem nenhum grãozinho de açúcar, se tudo foi dissolvido, tá certo? Daí eu acrescento 375 ml de leite, tá? O leite que eu tenho aqui também é um leite cru, então eu sempre misturo com um pouco de água, porque senão ele fica muito forte, tá certo? Então aqui eu misturei mais ou menos 200 ml de leite para 175 ml de água. Mas se você usa leite de caixinha, pode botar aí sem medo, não precisa acrescentar água, porque já é muito aguado, tá bom? Misturo muito bem, raspo as laterais da tigela com muito carinho, muita delicadeza, tá? E a partir de agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo aos poucos, tá? Aqui eu utilizei no total 1,50 kg de farinha de trigo, tá? 1,5 xícara, tá certo? De farinha de trigo. Daí a dica que eu dou pra você fazer esse pão ele ficar muito bem sovado, se você passar horas sovando, é que você acrescenta um pouquinho, mexe até ficar lisinha a massa, coloca outro pouquinho de farinha. Você pode ir colocando com uma xícara, sabe? Acrescenta uma xícara, mexe, acrescenta outra xícara, mexe. Quanto mais você mexer, mais fofinho, mais gostoso fica esse pão. E lembra do que eu falei no vídeo anterior, tá? O vídeo integral do pão integral que eu fiz semana passada. Se você vai fazer pão, pensa que é um processo terapêutico, que é uma coisa pra você se divertir ouvindo uma musiquinha. Se for pra você passar raiva, não faz, certo? Se você for estressada pra fazer pão, pra cozinhar, não inventa de fazer, porque tem que ter um certo nível de paciência, tá bom? Aproveita para fazer essa receita sobre uma bancada que já esteja bem limpa, tá? Limpa muito bem sua bancada, pega uma vasilhona bem grande, porque aí tudo que for caindo, sei lá, a farinha de trigo cair um pouquinho, você vai aproveitar depois, porque você precisa sovar essa massa, tá certo? Então assim que você não consegue mais misturar com a colher, você já pode passar a sua massa para cima da sua bancada, da sua mesa, da sua, sei lá, da sua pedra de mármore, ou sei lá, qualquer coisa que você tenha. E aí você pode continuar esse processo de acrescentando farinha de trigo aos poucos, tá? Quando você tiver acrescentado toda a farinha de trigo, provavelmente as suas mãos vão estar grudando, tá? E é nesse momento em que a gente acrescenta 1 colher de chá de sal. Uma colher de chá é aquelas colherzinhas pequenas, tá? Aqui eu tô acrescentando sal rosa, mas pode ser qualquer sal. É só o sal rosa porque eu uso aqui o sal rosa. Tô acrescentando sal rosa porque é o que eu uso aqui em casa, tá certo? Daí você continua misturando muito bem, tá? E vai parecer que a massa tá grudenta.
que você vai fazer? Você vai pegar as suas mãos que estão totalmente grudadas na massa e aí você vai lavar com água e sabão. Te juro que vai ter uma diferença enorme, tá? Então lava as suas mãos e depois você volta pra massa. Quando você voltar com as mãos limpinhas, você vai ver que a massa vai grudar bem menos, tá? Evita de acrescentar a farinha de trigo aqui, porque como eu falei, essa massa já está redondinha, tá bem certinho os ingredientes, tá? Então não tem por que você acrescentar mais farinha de trigo, a não ser que sua massa esteja muito mole, tá certo? Se você não me acompanha aqui, então eu vou te passar aqui 3 regrinhas para você ficar ligado, tá? Pães sempre ficam melhores com massas mais grudentas, com massas mais molinhas, tá? Se a massa estiver muito mais densa, tem mais risco do seu pão ficar mais pesado, mais denso e muito duro, que nem uma pedra no dia seguinte, ou quando sai do forno, tá certo? Então, se tá mole a massa, mas tá dando pra você mexer, continua que tá tudo certo, tá? Segundo ponto importante, farinha de trigo demora um tempo para absorver todo o líquido que você colocou. Então é normal que quando você começa a misturar ela esteja muito grudenta, mas depois a massa sozinha começa a não grudar nas coisas, tá? É um processo natural da farinha de trigo porque ela demora mesmo a absorver toda a água. Pensa na farinha de trigo como um pano. Quando você tem muito líquido, você joga um pano. Logo no primeiro momento, você acha que aquele pano não vai sugar aquele líquido. E aí depois de você deixar um tempinho ali, o pano suga todo aquele líquido. E aí você consegue retirar. Pensa nisso quando você estiver lidando com farinha de trigo em pães, tá certo? E o terceiro ponto, e essa massa é naturalmente mais molhadinha, mais grudentinha. Se você pega nela e você segura, ela vai grudar na sua mão. Tá? Então a dica é, trabalhe com mãos hábeis, tá? Sempre vai, ó, rapidinho, mexendo com a mão, com a outra, tá? E aí, quando tudo estiver misturado aqui, é a hora de sovar. Você vai sovar por mais ou menos uns 10 minutos. É importante você sovar até você deixar o máximo dessa massa lisinha. Toda vez que eu tô trabalhando com massa de pão, eu sempre preparo a minha bancada assim. Eu sempre deixo um cantinho com um pouco de farinha de trigo e sempre vou sovando a massa aqui. Se por acaso a minha massa começou a grudar assim embaixo, eu pego um pouquinho, sabe? Só um pozinho assim de farinha de trigo, coloco embaixo e continuo a sovar, tá? É importante não acrescentar mais farinha de trigo na sua massa, porque ela dá resultado diferente, tá? Ela pode ficar bem mais densa do que a gente quer, tá bom? Depois de tiver sovado, sua massa estiver bem linda, você faz uma bolinha com ela, vai redondeando ela aí. E aí você coloca em uma vasilha coberta com pano para deixar ela triplicar de tamanho, tá? Essa massa cresce bastante. Enquanto minha massa cresce, eu vou preparar o meu creme de confeiteiro, tá? O meu creme de confeiteiro, ele vai ficar mais aveludado e mais cremoso que os da padaria, né? Porque eu sei que os de padaria parece uma cola quando você tira ele de cima, ele fica bem grudentão, tá? Então eu vou deixar ele um pouquinho mais aveludado, vai ficar um pouco mais gostoso, tá? Então eu vou colocar tudo no liquidificador e depois eu levo pro fogo mexendo sempre. Então no meu liquidificador eu vou acrescentar 650 ml de leite juntamente com 5 gemas, meia xícara de açúcar, mais ou menos 100 gramas de açúcar aí. Uma colher de sopa de farinha de trigo, 25 gramas, e uma colher de sopa de amido de milho, 25 gramas, tá? E no finalzinho eu coloco um pouco de pasta de baunilha para saborizar. Mas pode ser uma raspinha de limão, uma raspinha de laranja, ou alguma coisa que você tenha para dar sabor, tá? Lembrando que nos de padaria eles não costumam acrescentar gema, por isso que fica tão denso, tá? A gema ela traz uma cremosidade a mais pro seu creme de confeiteiro. Já fiz até um vídeo aqui falando sobre creme de confeiteiro, vou deixar aqui nos cards também. A gema ela traz um aveludado pro creme, o creme fica realmente cremoso, tá? Outro ponto importante é que os de padaria eles não colocam amido de milho, colocam só farinha de trigo, que também é um dos problemas que ficam parecendo uma cola. E mais, e vai além ainda, tá? Os de padaria, eles não usam gema, eles colocam corante amarelo, por isso que fica amarelinho. Coloca aquele anelina, né? Anelina. Parece o nome de uma mulher, Anelina. Tudo pau. Tá? Mas aí você também pode fazer igual de padaria. Você pode colocar menos gema, você pode adaptar do jeito que você quiser. Eu bato tudo no liquidificador, levo para uma panelinha, fogo baixo, mexendo sempre até ficar um creme bem cremoso, bem aveludado, tá? Depois eu passo por uma vasilha de alumínio, porque esfria mais rápido. E eu levo para a geladeira coberto com um plásticozinho em contato, para não ter aquela película chata. Que quando as misturas têm leite, cria, sabe aquela película? Que parece uma película.
Tudo bom. Lembrando que quando sair da geladeira, ele vai estar meio gelatinoso, assim. É só misturar com a colher que ele volta a ficar cremoso. Aí você pode colocar em um saquinho de açúcar, ou se você tiver um saco de confeiteiro, e colocar em cima do seu pão para ficar bem bonito. Depois que a massa triplicou de tamanho, eu vou pegar ela e eu vou separar em pedacinhos pequenos, tá? Como eu tenho balança aqui, ficou mais ou menos 90 gramas para cada pão, tá? Depois que eu separei os pedacinhos, eu faço uma bolinha com eles, vou boleando. E aí eu deixo em cima da minha bancada, coberto com pano, por pelo menos 10 minutos, tá? Depois de 10 minutos eu abro com um rolo, muito bem, de um lado pro outro. E aí eu vou rodando assim, fazendo uma minhoquinha com essa massa, tá? Lembra de fechar, finalizar essa minhoquinha muito bem, porque senão ela abre, tá certo? Depois é só você enrolar essa minhoquinha e não deixa ela ficar muito junta, sabe? Se você apertar o finalzinho da minhoquinha, ele vai, em vez de crescer pro lado, ele vai crescer pra cima e vai virar uma bola em vez de uma rodelinha. Tá estranho esse vídeo, né, de hoje? Tá estranho. Então eu faço a minhoquinha, enrolo ela assim, redondinha, tá? E eu deixo ela solta na minha forma, tá? Tô colocando tudo aqui em uma forma untada com manteiga enfarinhada com farinha de trigo pra não correr risco de grudar. Mas pode ser um papel manteiga, um papel aí melhor de desgrudar, tá certo? Faço todas as minhoquinhas que elas ficam meio feias aí, tá? Principalmente depois que coloca o creme, tá? Mas isso se resolve depois que ela sai do forno, ela fica bem bonita, tá? Daí eu cubro com um pano, deixo crescer por mais ou menos uns 30 minutinhos, até dobrar de tamanho novamente. E aí eu coloco uma gema que eu coloquei um pouquinho de água, eu vou pincelando pra ficar bem douradinho. E aí eu vou colocando bastante creme em cima, tá? E você pode colocar meio aleatoriamente em cima, porque depois que ficar pronto, quanto mais creme tiver, mais gostoso fica, tá certo? Então pode colocar bastante creme aí, vai esse creme todinho sobre os seus pãezinhos, tá certo? Pra fazer o formato 2 é a mesma coisa, tá? Eu só não enrolo. Então eu pego a minha bolinha, abro com o meu rolo de macarrão, enrolo bem enroladinho, fecho muito bem as pontas para não abrir, e aí eu deixo crescer. Quando ele cresceu, dobrou de tamanho, eu corto com gilete e eu vou colocando o meu creme de confeiteiro entre esses cortes, tá? Desse jeito ele fica menos recheado, tá, gente? Então pode ser, para você economizar, pode ser feito desse jeito. Eu gosto mais de fazer os redondinhos porque eu coloco bastante creme, porque fica muito bom. Aí é só você levar pro fogo pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Ou até a sua casa estiver cheirando a pão de leite com creme, que fica muito bom, tá? Aí você prepara o café bem quentinho, porque esse pão fica muito bom, tá? Ele é muito fofinho, muito leve. No outro engraçado, tá? Que esse pão, no outro dia, parece que ele fica mais gostoso do que no dia que você faz. Fica muito bom, tá certo? Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeos maravilhosos como esse, tá? E é isso, se inscreve, mantenha aqui o contato com a gente, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo e comenta se você conhece o nome desse pão, tá? Eu não sei o nome desse pão, é pão de leite com creme. É assim que eu conheço, tá? Um beijo do coração de todo mundo, até semana que vem com um vídeo novo. Tchau, tchau! Testando, 1, 2, 3. Tá gravando. And be loved.